deixa eu me apresentar. Meu nome é Melina Rickson. Eu sou diretora de uma convenção de música assim como assim, chamada Porto Musical, que acontece em Recife há 6 edições. Sou empresária de um artista chamado Siba. Já fiz mais de 10 turnês fora do Brasil. E trabalho com o mercado europeu, americano e alguns outros continentes há quase 13 anos, exportando música. E eu tentarei ser a mediadora dessa mesa. Eu vou passar para os colegas se apresentarem e depois a gente começa a trocar uma ideia. Obrigado, Melina. Meu nome é Bruno Boulet, eu sou hoje diretor do escritório da música francesa, Bureau Export da música francesa, da Embaixada da França, junto com o Sesc São Paulo. Mas, rapidamente, eu acho que eu comecei um pouco nessa carreira da música no final dos anos 80. Tive a sorte de presenciar um período onde a World Music estava começando e eu abri um selo que chama Totem Records, em 89. Focado no licenciamento de artistas, principalmente da África, para o mundo. A ideia é realmente desenvolver a carreira de artista do repertório africano diverso para a França, para o resto do mundo. Nessa época também tive o imenso prazer de trabalhar com um artista da África do Sul, chamado Johnny Clegg. Trabalhei com ele de 6 anos e isso me leva agora a gente ter um pensamento para Nelson Mandela, que faleceu ontem, e que eu tive o prazer de encontrar uma vez na África do Sul, fazer uma turnê com Johnny Clegg. E um país bastante importante no quadro da música africana. A gente sempre fala de música senegalesa, música do Mali, música do mais sul. Acho que a música da África do Sul é muito importante em termos de criação e diversidade. E depois eu caminhei na minha carreira mais focado para internacional sempre, e com o meu selo eu realizei um sonho no final dos anos 90, que foi de trabalhar para artistas brasileiros na França, lançando artistas como Lenina, Fernando Abreu, Chico César, Karnak, entre os outros, que foi uma experiência muito rica, muito interessante na época. Eu tinha uma paixão para a música brasileira desde o final dos anos 70 e de poder contribuir a desenvolver carreiras o que os artistas brasileiros dessa qualidade possam atingir um público um pouco maior fora do Brasil, seja na Europa, principalmente através da França, foi uma experiência muito interessante. E esse confortou totalmente minha paixão, meu amor para o Brasil. E eu tive realizar um terceiro sonho, talvez, que esse era de vir morar para o Brasil, e que eu consegui em 99 com a ideia de desenvolver meu selo, Totem Records, aqui para fazer uma ponte entre esses artistas world music que a gente tinha trabalhado e esses artistas brasileiros que têm um interesse muito para o mundo, mas que talvez não vão muito para o mundo. Vai ser o debate dessa mesa aqui, que eu acho que os artistas brasileiros deveriam circular muito mais no mundo. E chegando aqui, depois de 2 anos ter feito um trabalho de começar a lançar discos aqui, tipo Louco Akanza, tipo... desculpa, rapidinho. Só para acabar, voltou na apresentação de início, eu abri o Bureau Export em 2000, e desde 2000 eu faço trabalho de intercâmbio entre o Brasil e a França na área da música. Olá, boa tarde. Antes de mais nada, queria agradecer a organização pelo convite. Participar dessa mesa é bem legal, justamente porque uma das vocações do Brasil sempre foi a nossa música e sempre foi muito apreciada lá fora, então é um assunto de alta relevância. Meu nome é Felipe Lerena, estou com uma nova empresa, um novo empreendimento chamado Venture BR. Ele atua como uma plataforma de negócios para empresas nacionais e estrangeiras que queiram fazer negócio nas duas áreas, tanto no Brasil como no exterior. Minha experiência sempre foi no mundo independente, no universo independente, através das gravadoras que eu trabalhei e fundei, que foram a Natasha Records e a Nikita.
E a partir dessas duas gravadoras foi quando eu me engajei num processo de exportação de música brasileira. É engraçado ouvir o Bruno falar, porque um dos primeiros projetos que a gente conseguiu licenciar lá atrás, em 99, 2000, não, 95, foi a Daoud, que foi através do selo dele. E justamente naquele período, ir ao Midem, participar das feiras era um trabalho árduo, porque praticamente não tinha representação brasileira. A gente, para fazer uma reflexão assim, é como se a gente fosse um camelô assim, andando pela feira do Midem. A gente não tinha casa, a gente se sentia órfão lá, via aqueles estandes de países que tradicionalmente não tinham a cultura musical, pelo menos nos nossos olhos, que o Brasil sempre teve essa reputação de ter uma valorização da sua música. A gente via países como a Dinamarca, o Irã, ou países que tradicionalmente não teriam a música como um produto de exportação, e a gente não tinha nada. A partir dessas minhas idas, junto com outro grupo de pessoas, a gente fundou a BMA, que hoje se tornou uma entidade relevante. Eu fiz parte do grupo que fundou a BMA no ano 2000. Juntamente com esse mesmo grupo, praticamente fundamos a BMI. Então, a gente participou de um processo interessante associativo no Brasil, que esse engajamento de vários produtores, justamente porque a indústria fonográfica surgiu com mais força a partir dos anos 90. E depois eu migrei e fundei a iMúsica, que foi uma das pioneiras no mundo digital, acho que não só no Brasil como no mundo, participando desse processo todo de estabelecer as regras de mercado, de acordos com essas entidades, tanto para pagamentos autorais e artísticos, estabelecer relacionamento com essas entidades lá no exterior. E a partir dessa experiência eu passei a ter um acesso e um olho especial da música brasileira no exterior e participei, portanto, de vários negócios que eu tive a oportunidade de enxergar e entender um pouco de como a gente poderia participar e se engajar nesse processo de exportação. Eu não sei se a gente vai conseguir abordar isso tudo dentro desse nosso espaço, mas algumas coisas com certeza a gente vai poder comentar. Então eu espero que no final dessa palestra, todos aqui participando possam elucidar algumas experiências que sejam enriquecedoras na prática para vocês. Obrigado. Alô, alô. Oi, isso funciona. Oi, boa tarde. Obrigado pelo convite. Meu nome é André Bourgeois. Eu sou suíço-brasileiro. Eu fundei uma empresa faz uns 10 anos que se chama Urban Jungle, que começou no início dos anos 2000 a licenciar a música brasileira fora do Brasil. E aos poucos a gente se tornou uma empresa de empresariamento de artistas, trabalhando muito com turnê internacional nos últimos 10 anos também. Os artistas que hoje a gente cuida da cantora Cel, do Marcelo Genesi, do Chico César, do Lucas Santana, do Curumim também. Temos uma história muito mais internacional que nacional, eu acho, nos últimos 10 anos. Fizemos muitas turnês internacionais em todos os países, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. E eu acho que a história mais rica que a gente teve de shows internacionais e de carreira internacional foi a história da cantora Cel nos últimos 5, 6 anos. Em paralelo, lançamos discos também fora do país. Eu acho que isso não tem tantas histórias como vocês, sou mais jovem, mas estamos hoje em dia atuando com shows no Brasil e também shows internacionais. E os artistas nossos que estão atuando mesmo nos mercados internacionais hoje, especialmente o Lucas Santana, a Cel, eu esqueci do Otto também, que a gente cuida do Otto, que também o Otto também vai voltar o ano que vem a fazer turnê na Europa. Então, espero que essa palestra aqui vai ajudar vocês a entender um pouquinho mais esse mundo, porque a gente não está entendendo tudo, a verdade, e para a gente também é muito bom esse tipo de encontro, porque eu acho que nesse mundo de hoje, que tudo está se redefinindo numa velocidade muito rápida, é muito bom também para a gente se encontrar
E a iniciativa dessa feira é muito legal para todos nós se encontrar e conversar de todos esses assuntos que são extremamente importantes para todos nós. Então é isso. Oi, boa tarde. Eu sou Diana Glusberg, de Buenos Aires, Niceto Clube. Niceto Clube é uma casa que já tem 15 anos. Trabalhamos com artistas nacionais e muitos artistas internacionais. E levamos músicos do Brasil faz mais de 7 anos atrás. Obrigada, Inker, Bruno, Curu, pelo convite. E uma das coisas mais importantes para os nossos trabalhos dos últimos anos com artistas brasileiros foram os encontros que conseguimos ter nestes espaços. Desde o ano 2008, que eu vim para a primeira vez convidada pelo Fabrício Nobre para o Goiânia Noise. Depois eu participei sempre do Porto Musical, da Feira do Música Brasil, da Feira de Música de Fortaleza, os encontros também que eu fora do Eixo fiz. E todas essas vendas que eu fui tendo para o Brasil, esses encontros com distintos promotores, esse conhecimento de novos músicos, novos sons, ajudaram a que pudéssemos continuar lá como um ciclo que já leva muitos anos de apresentações de artistas brasileiros em Buenos Aires. Alguns deles, como Lucas Santana, o do Amor, conseguimos também levar para o interior da Argentina, que é bem mais difícil que fazer shows em Buenos Aires. Além do trabalho que eu faço lá no Niceto, também trabalho em assessoramento do Ministério de Cultura do Governo da Província de Buenos Aires. E no ano passado, neste ano, levamos a Dona Onete, que eu conheci também no Belém do Pará, quando eu vim convidada para um evento da Conexão Vivo. Eu vim para 2, 3 eventos da Conexão Vivo no Brasil. Além disso, do programa do governo da província, faz 2 anos atrás, também levamos Maurício Tissumba para este festival de folclore da província. Eu trabalho também com artistas no Uruguai, trabalho na Colômbia, trabalho também assessorando alguns festivais no Equador. Obrigado pelo convite de novo. Nome é David McLaughlin. Tem vários sotaques interessantes aqui. Talvez brasileiro. Sou irlandês. Background, eu trabalhei nos anos 90 na loja de discos Tower Records em Londres, na época que eles inventaram world music. Era a primeira vez, venda de lambada, Tom Zé, Sepultura. Então, é uma época de muita sorte para mim para entrar nesse mercado. Depois de Tower Records, aqui no Brasil, trabalhei na Atração, MCD, Eldorado, Som Records, Trama. Bem, sendo gringo, eu sempre era cara da exportação, para a internacional e cuidava da exportação. Depois trabalhei em empresas como The Orchard, fazendo parte do mercado digital, colocando música dos selos independentes, na iTunes, etc. lá fora. E alguns anos atrás entrei no projeto da BMA. A BMA é um projeto junto com a Apex para promover e divulgar música brasileira no mercado internacional. Não é o projeto oficial do Brasil, da exportação. O Brasil não tem um projeto oficial assim para representar o setor de música para exportar. 2 anos atrás, criamos o projeto Brazil Music Exchange. A ideia do Brazil Music Exchange é para ser um projeto de intercâmbio, de troca de ideias e informações. Então, as entidades internacionais do Reino Unido, da França, da Itália, Argentina, que têm informação sobre o mercado brasileiro, ajudamos eles. Em troca, nosso networking aumenta para caramba. Então, cada vez que eu vou para o MIDEM, o WOMEX, o South by Southwest, temos amizade agora com os outros setores do Reino Unido, França, etc. E dá para fechar mais negócios. Tá bom?
Bom, pessoal, a gente teve aqui a apresentação dos colegas. É muito legal que é uma mesa que a gente vê um pouco de cada nível da produção importante para que se viabilize uma carreira internacional. A gente tem uma instituição que Bruno dirige há muitos anos, com o Bureau Export de la Musique, que já trouxe muitos artistas para o Brasil e que já ajudou muitos artistas brasileiros a saírem do Brasil. A BMA, com esse projeto do David, é muito legal a gente ter duas instituições como essa aqui. A gente tem o Felipe Lerena, que tem um histórico muito grande, mostrando a importância da distribuição digital e da inserção da música em outros países, sem ser apenas através de shows. A gente tem aqui um contratante, que é Diana Daniceto, hoje é um grande contratante da música brasileira na América Latina. E a gente tem uma experiência mais parecida a minha e a de André, que somos empresários de artistas que circulam fora do Brasil. Então, a gente tem está faltando aqui, estaria faltando tipo assim um agente que vende show, aí a gente estaria bem completinho nesse time, e talvez um selo de música. Para a gente entender essa audiência, deixa eu perguntar uma coisa. Quem aqui é produtor de música? Levanta o braço para a gente. Certo. Quem aqui é artista, músico? Certo. Quem aqui já fez show fora do Brasil? Legal, bacana, bacana, ótimo. O desenvolvimento de carreira de artistas fora do Brasil é uma coisa completamente do desenvolvimento de carreira no seu lugar, no seu país. Tem que ter um outro tipo de pensamento, um outro tipo de investimento, um outro tipo de approach. Muitos artistas crescem no Brasil, por exemplo, muito bem, vão muito bem, mas na hora de ir para fora do Brasil, se quiser investir numa carreira, começam do zero e precisam ter um outro tipo de cabeça para isso. Então, o desenvolvimento internacional, para começar a acontecer, ele precisa que o artista entenda o que é que ele quer com aquilo, até onde ele quer chegar e até onde ele está disposto a ir. E mais importante do que isso, ele precisa ter um parceiro, seu produtor, que também seja um cara, um tanto quanto kamikaze, que entenda esse mercado e que perceba as nuances, que é um mercado que há 3 anos era uma coisa, 2005, 2006, no ano do Brasil na França, que Bruno foi um dos grandes responsáveis para acontecer. A gente tinha uma outra situação, o André sabe muito bem, na exportação desses artistas. Hoje a gente já tem um mercado em crise, a Europa está sem dinheiro, os cachês que se ganhavam naquela época eram completamente diferentes do que se ganha hoje. Como manter essa carreira em ascensão, como continuar investindo em voltar todo ano, aceitando a situação desses mercados, a situação financeira de cada um desses mercados. Então, vamos tentar entender um pouco desses momentos agora com a ajuda desses experts aqui. Então, eu começaria fazendo a primeira provocação para quem quiser. Por que vale a pena investir no mercado internacional? Aquele que vai responder sem responder a pergunta. Não, mas eu acho que tem uma coisa importante que vale a pena levantar, que a gente muitas vezes não para pensar, mas é a grande verdade. O Brasil é um mercado incrível, é um mercado interno espetacular. Então, por natureza, a gente nunca teve essa vocação, ou nunca aprendeu, propriamente dito, a exportar. Países da Europa, que são bem menores que o Brasil, por terem uma população interna bem menor, passaram a ter esse tipo de trabalho muito antes de ter um mercado até interno, de já trabalhar no mercado externo. Países que são, hoje em dia, grandes players mundiais de música de exportação, como a Suécia, por exemplo, que não é um país que fala a língua inglês, sempre teve artistas e bandas com grande relevância no mundo inteiro, porque eles sempre tiveram uma estratégia de exportação de música. E também tem um fato de, por ser um mercado interno muito grande, e a gente, por ser continentalmente enorme, a gente tem uma pluralidade musical tão grande que é difícil, às vezes, você ter um
um estilo musical que você consiga exportar de uma maneira única. A gente, por ser um país de pluralidade, a gente traz uma natureza intrínseca muito diferente. E por ter essa vocação, por ter um mercado interno muito grande, demorou muitos anos, sobretudo, até o André pode falar depois, porque ele viveu isso muito mais do que a gente, porque ele viu esses artistas todos nascerem nos anos 70 e 80, e 60, 70, quando foi o boom, assim, da Tropicália, da MPB, que teve o boom da música brasileira. A gente meio que sempre viveu um pouco na cola desses artistas, no sentido de balizar essa qualidade musical. Mas o fato é que a gente teve que aprender do zero, porque muitos desses artistas, como tinham um mercado interno muito grande, eles, de certa maneira, conseguiram ter uma relevância interna, como a Milena falou. Para ir lá para fora, muitos deles têm que começar do zero. E esse esforço de começar do zero e essa maneira de abordar o mercado externo, e a estética e a maneira de levar o produto, de ter esses agentes, esse caminho todo, ele sempre foi de uma maneira que as pessoas tiveram que aprender fazendo. Nunca teve uma fórmula específica. E, sobretudo, que nos últimos anos, em função da própria internet, tudo aquilo que a gente aprendeu, de certa maneira, agora meio que caiu por água abaixo, porque o mundo está completamente, hoje, um mundo só. Hoje você fala com uma comunidade global, as pessoas não precisam necessariamente estar pensando apenas no seu próprio mercado. E, mais ainda, né, como ela falou também com relação à crise, as pessoas querem vir para cá. Então, a gente está vivendo uma realidade muito interessante. E o fato é que a gente tem que aproveitar essas oportunidades que hoje o mundo oferece, porque o mercado virou global. E a gente tem como atingir hoje um mercado de uma vez só, usando as ferramentas que hoje estão disponíveis e que, sobretudo, tem várias plataformas hoje que podem ser utilizadas. Antigamente, a maneira convencional era a partir do show, uma maneira muito boa, até trouxe uns exemplos aqui, que foi muito utilizada, é a sincronização para cinema, para videogame, se tornou durante alguns anos uma boa plataforma. Então, hoje tem vários caminhos e tem pessoas que descobrem um nicho e seguem a partir daquele caminho para descobrir a sua vocação para poder exportar a sua música. Mas eu acho que a gente tem muito para aprender ainda. Tudo que a gente fez até agora serviu como uma plataforma para a gente poder passar para um segundo momento, porque foi um tempo de desenvolvimento que a gente levou para aprender isso tudo. E o fato é que agora esses artistas todos, que cada um de nós aqui trabalhamos, ele sobretudo, e o Bruno trazendo e levando, passamos agora ao Brasil 2.0, assim dizendo. A gente chegou num nível que agora a gente tem uma noção do que está acontecendo. A BMA, depois de anos e anos, eu me dei. Me lembro o primeiro Midem que a gente colando, fazendo o stand sozinho. Hoje em dia já tem uma estrutura para montar o negócio, já tem o pessoal que já tem prática de como lidar com essa exportação, contratos, advogados, como lidar com os contratos, como negociar as tours, como negociar, fazer um planejamento de orçamento para poder ter dias que você não tem show. Então, isso tudo a gente passou uma evolução muito importante. E que eu acho que é interessante dizer, portanto, que a gente está agora num ponto de maturidade, que a gente tem condição de poder exportar para qualquer país. A nossa música agora, os contratos, os artistas sendo independentes, a gente pode fechar contratos com muito mais facilidade. Então, eu acho que é um cenário muito promissor e eu acho que a gente tem que olhar com muita positividade o que a gente tem pela frente, tanto no Brasil, ainda continua sendo um mercado interno forte, como no exterior. América Latina, até brinquei ontem com o André, que é mais barato você voar para Buenos Aires do que voar para Recife. Então, você pode, por exemplo, a gente tem que evoluir nas questões de amadurecimento de produção. Por exemplo, vamos para Buenos Aires fechar um show de um artista, apostar na bilheteria, pagar a passagem de produzir o show e deixar de pensar um pouco naquela coisa de contratante. Então, a gente tem que ser mais proativo nesse sentido e usufruir dessas plataformas que estão disponíveis no mundo todo. E como esse exemplo básico de ir para Buenos Aires, que é aqui do lado, qualquer artista do portfólio dele que você faça um show do Otto, do Lucas, em Buenos Aires, vai encher, pô, né? Todos eles vão ter uma relevância incrível. Então, acho que é um momento muito bom para a gente, que a gente tem que aproveitar. Para responder a sua pergunta, eu acho que nunca foi tão importante investir para exportação. Nunca. Só para compartilhar a experiência do Bureau Export, que tem 20 anos, é muito tempo. Desde 20 anos, era já importante, 20 anos atrás, exportar. Muito importante, mas nós estávamos no físico. O esquema era totalmente diferente. Hoje em dia, eu acho que
a música, esse não é uma coisa brasileira, o francês, o australiano, o anglo-saxo, o americano. Eu acho que ela sofre ainda de um complexo de inferioridade. Ou seja, quando você vê o cinema, a literatura, todo o apoio que ela recebe e todos os lobbying que existe no mundo para seja muito mais espalhado, muito mais exportado, não é o reflexo do mercado. A música brasileira representa mais que o cinema brasileiro. A música francesa, ninguém sabe disso, arrecada 2 vezes mais dinheiro que o cinema, 60% da literatura, mas sempre foi complicado colocar isso na mesa das pessoas que têm possibilidade de decidir, ou seja, que têm poder de poder apoiar, porque eu acho que também que nunca foi também tão importante chegar no equilíbrio de um apoio público com iniciativa privada. Ou seja, exportar a música tem que ser necessariamente uma bandeira de um país, ficar embaixo da bandeira do Brasil, da bandeira da França, ou da bandeira da Inglaterra, né? Então, eu acho que tem uma responsabilidade enorme da parte dos governos de fomentar a exportação da música. E como falou o Felipe, hoje em dia o mercado é digital, totalmente mundial. Então, para um artista, na hora que ele tem criado sua obra, que ele começa a se organizar para poder trabalhar o mercado interno e exportar, ele atinge o mercado global no primeiro minuto que ele coloca isso na rede social, ele atinge o mundo. Mas essa coisa do equilíbrio, da ajuda pública para os profissionais poder trabalhar de uma maneira mais confortável, enfrentando também as turbulências do mercado, porque hoje em dia mudou o esquema de vender música com a digitalização e com tudo, mas nunca foi tão importante. O show é importante, então mandar artista para fora, de toda maneira tem ressonância que volta para o mercado interno. Então é importantíssimo. Essa é uma responsabilidade, eu acho, de cada país, de fazer isso. A França começou mais cedo, só isso, mas eu acho que o Brasil tem muito futuro, como falou o Felipe, para isso, porque tem um potencial enorme, só se organizar. Só se organizar de uma maneira operacional. E fazer também entender aos artistas que é importante fazer, talvez, alguns esforços para poder encontrar um público fora, conseguir apoio para passagem, essas coisas. Você vai convencer um produtor lá na Austrália, na França, nos Estados Unidos, de poder apoiar, de poder investir no seu trabalho. Quando o André leva artista para a internacional, se ele tem um apoio para poder já ajudar ao artista viajar para lá, a negociação que ele tem com o produtor lá é muito mais fácil. E pode colocar muito mais dinheiro na promoção do artista. Então, são esses esquemas que eu acho que tem que trabalhar, que o Brasil trabalhou de uma maneira, talvez, não completa. É isso. Eu acho que o diálogo entre países é muito útil para isso. Felipe começou a fala dele dizendo que o Brasil ainda não tinha aprendido a exportar e terminou dizendo que a gente aprendeu a exportar. A gente nunca aprendeu. Eu queria perguntar a você e a você, o Brasil, a gente aprendeu a exportar música? Do meu lado, a pergunta é diferente, quer dizer, é uma pergunta dentro da tua pergunta, no sentido que, no trabalho que eu faço, a gente fica sempre se perguntando se existe um mercado, é verdade. Além de saber se a gente vai conseguir fazer, ou se tem recurso para fazer, a nossa primeira pergunta sempre é tipo, tem mercado para a gente? E a segunda é, se não tem mercado, a gente consegue criar um mercado ou não? Então, eu acho que nesses últimos anos, desses últimos 10 anos, o que eu senti mesmo é que, eu acho que muitas pessoas devem estar se perguntando, será que as pessoas querem ouvir música brasileira fora do Brasil? Será que os artistas brasileiros têm um potencial de sair do país mesmo? Eu acho que a resposta é sim, tem um potencial, tem uma demanda de música brasileira. Agora, a notícia ruim, para mim, é que essa demanda diminuiu muito nos últimos anos. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não conhecia o Bruno e o Felipe, mas eu ouvia as histórias deles, de discos lançados lá, de artistas que faziam turnê para caramba, e isso que me deu vontade de fazer o que eu faço. E a verdade,
Não foi que vocês mentiram para a gente, eu acho. Mas a situação mudou para caramba nos últimos 10 anos. Vocês continuam mentindo? Não, o lance é que o que eu assisti, e eu trabalhei mesmo na prática, porque eu fiz muitos shows mesmo com os artistas nos últimos anos, e muitas turnês, é que, apesar da indústria musical ter se transformado e ser muito mais difícil hoje, você, como artista brasileiro, produtor brasileiro, achar parceiros fora do Brasil que vão te ajudar a investir, porque a verdade é a mesma coisa que aqui. Você tem que lançar um disco, tem que ter a assessoria de imprensa, você tem que passar no rádio, você tem que passar na televisão, você tem que ter um cara de um festival que te chama. Quer dizer, é a mesma lógica que aqui. Só que é uma lógica a 12 horas de avião e a 30 mil quilômetros, não sei quantos quilômetros dá até a Europa, 12 mil? Não sei. E a R$4.000 de passagem, cada uma. Então, a equação econômica é diferente, mas é a mesma lógica. E que eu senti, que é uma coisa que eu posso ter umas explicações, mas são minhas, é que nos últimos 10 anos tem muito menos espaço para a música brasileira lá fora que tinha no início dos anos 2000. Hoje em dia, tem quase nenhum festival que tem noite brasileira, e quando eu comecei a trabalhar com isso, tinha vários festivais de música brasileira, e mesmo se teve Ano do Brasil na França, uns anos especiais, se você olha um mapa assim, do mundo, dos Estados Unidos, Europa, Ásia, na última década, dá para ver mesmo que a música africana, a música da América Latina em geral, cresceu muito mais que a música brasileira. E eu tenho minhas explicações, mas são minhas, mas eu acho que é isso. Para responder a tua pergunta, é por que ir para lá? Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se perguntar é se tem como trabalhar lá, sabe? Se tem como lançar um artista lá. Se alguém vai atender o telefone, se alguém vai responder o e-mail. E eu acho que isso é a pergunta inicial que eu, pelo menos, me pergunto o tempo inteiro. Eu lembro que nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006 foi o ano do Brasil na França. 2005 foi o ano do Brasil? 2005, perdão. No ano de 2005, o DJ Dolores, de Pernambuco, ele ficava 60 dias em turnê. Era o escritório que a gente tomava conta. Na época, a gente tomava conta do DJ Dolores, da Nação Zumbi e do Ciba e a Floresta. Então, era 60 dias de turnê, DJ Dolores, Nação Zumbi. Fazia 15 datas numa turnê de 20 dias, ou seja, quase não tinha day off entre as datas, o que é perfeito para diminuir os custos. E Ciba fazia várias e várias datas. Houve o Ano do Brasil na França, onde realmente houve uma quantidade... A França sempre foi, sem sombra de dúvida, o nosso grande território para a música brasileira. Muito maior. Eu gostaria, depois que se a gente tivesse tempo, começo a me angustiar com o tempo, mas falar um pouco da CEL nos Estados Unidos, que foi uma exceção. Realmente, ela começou a carreira internacional dela por suas mãos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que deu um pontapé inicial, é uma coisa rara. Mas a França sempre foi o grande pontapé para a música brasileira, e depois do Ano do Brasil na França veio sim essa ressaca de música brasileira. Eu não estou dizendo que foi culpa do ano, não. Eita, minha gente. Mas foi, sim, houve essa ressaca, onde a gente gradualmente também a Europa foi nos últimos anos entrando numa crise financeira, e isso é fato, ou seja, não está ruim só para a música brasileira, está ruim para músicas de outros lugares. Eu tenho parceiros que são de Portugal e que exportavam para países da Europa, ou seja, bandas portuguesas tocavam fora de Portugal, na Europa, e não estão tocando mais tanto também, e estão dentro da Europa. Então, não é uma questão, é uma questão de uma crise, sim. Quando eu vejo o seu trabalho com Lucas, com o Céu, quando eu vejo o Criolo, quando eu vejo o Ciba, que continua fazendo, quando eu vejo as coisas que continuam circulando por lá, a gente sabe que é com a maior dificuldade do mundo, com cachês baixíssimos, numa de conseguir apoio das instituições e dos governos que conseguem ter a visão de que exportar música é fundamental para a visibilidade daquele país, em termos gerais.
econômicos, sociais, culturais, turísticos. Então, quando a gente tem um governo que tem essa visão e que pode, por exemplo, entrar com as passagens internacionais, que é o calcanhar de Aquiles dos produtores, porque se a gente tiver as passagens internacionais, a gente consegue viabilizar o resto. O que pega são as passagens, que quando entra na conta não bate de jeito nenhum, né? Mas tentando voltar ao outro raciocínio. Me parece que, mesmo aos trancos e barrancos, numa situação um pouco mais complexa, está tendo uma pequena retomada. Eu sinto uma pequena retomada. Eu acho que isso tem um momento muito bom com a situação financeira do Brasil também. A questão das participações nas feiras do Brasil aumentou. Na hora que a plataforma de uma BMA aumenta, depois você pode falar, eu estou falando demais. Mas, assim, que uma plataforma nas convenções aumenta, a participação dos produtores nessas convenções aumenta. A gente vai falar sobre isso na palestra de hoje à noite, especificamente sobre convenções de música, a importância delas no desenvolvimento da carreira da música, babá. Tudo isso facilita essa retomada de um mercado. Me parece que está havendo um novo fôlego. O que é que você acha, David? Não, tenho certeza. Saiu a semana passada o World Music Charts, que é a parada do sucesso do World Music lá na Europa, o top 100. 10% são artistas brasileiros, que são o top. Okay? Mais do Mali, mais do Senegal, da Espanha. Siba, Graviola, Lucas Santana, DJ Tudo, e 2, 3 coletâneas. Por exemplo, as coletâneas são da gravadora Mais Um Discos. Eu não sei quem conhece o Lewis lá do Mais Um Discos, mas ele está fazendo alguma coisa interessante lá fora. Ele está lançando várias coletâneas de música brasileira, mas direcionando os discos para o mercado do rock. Então ele está saindo do mercado do world music, esquece esse turma do world music, e procurando o mercado do rock. Vimos a mesma coisa nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos sempre tivemos a ideia, o jovem lá não consome música se não é cantado em inglês. Cada vez mais tem casos, não sucesso assim, mas bandas brasileiros fazendo shows e turnês nos Estados Unidos. Tem o banda lá do Sul, o Canja Heavy, que é um tipo White Stripes, sabe, do gaúcho, que canta rock em português. Foi o ano passado, eles fizeram 90 datas nos Estados Unidos, gravaram como produtor do White Stripes, gravaram um disco lá. Os discos que nós fazemos, discos promocionais, para mandar para blogs, rádios lá fora, os blogs nos Estados Unidos falam muito sobre os CDs, e falam sobre a música, não falam sobre o fato de que é cantado em português. Então, realmente, os Estados Unidos abrem muito. Mas falando sobre o mercado, as oportunidades, o problema é que por causa da distância, não temos como aproveitar as oportunidades. Então, se você olha e fala, 10% do mercado, da execução das rádios lá, é música brasileira, e Graviola está ligando aqui, pedindo dinheiro para arrumar passagem para chegar lá. Tem a gravadora Mr. Bongo, ele está lançando agora o Carol Conká, lá de Curitiba. Acho que eles colocaram a música dela no comercial de televisão na Europa. Tem um festival da Europa pedindo, já começaram o show com ela, e não tem dinheiro para pagar passagem. As oportunidades, mas não temos condições financeiras para aproveitar. E se você olha os projetos de exportação dos outros países, nosso projeto da BMA é mais ou menos R$1 milhão por ano, que vai para pagar as feiras, basicamente. Okay? Algumas atividades promocionais das feiras. O projeto do Canadá, onde o dinheiro vem do setor da música, okay? As rádios lá pagam uma taxa. Sabe? Acho que é tipo quase uma multa. Eles pagam tanto música internacional que, em troca, pagam uma taxa para ajudar a divulgar a música do próprio país lá fora. Eles colocam mais ou menos $80 milhões no projeto cada ano. Então, todas as feiras que você vai, sempre tem um stand grande e tem showcases de bandas do Canadá. Austrália também. Cada feira tem sempre o churrasco da Austrália. Sempre tem bandas da Austrália, sabe, o dia inteiro. E você vai, South by Southwest, Womack, Great Escape, Liverpool Sound City. É quase um turnê para essas bandas da Austrália e do Canadá. Os mesmos buyers, às vezes, são convidados, jornalistas, para começar a conhecer a banda, até a banda começa a saber, gerar o público, e depois o setor continua dando apoio, sabe, até a banda realmente começa a gerar seu próprio mercado. O processo é lento, mas... Não, está mostrando tudo mais ainda hoje que a presença do artista
no contexto de feira, como assim que está acontecendo agora, o Midem, você falou de vários, David, é importantíssimo. É mais importante hoje que era antes. Tem que achar ferramentas para divulgação, para difusão de música. O Brasil tem que desenvolver um sistema, um mecanismo para conseguir passagem para artistas. Faz 25 anos que eu não consigo passagem para artista brasileiro viajar para o resto do mundo. Você descobriu um mês antes. Descobre um mês antes, mas o Bureau Export, por exemplo, privilegia isso. Ou seja, você tem um fundo, você coloca um fundo dentro de umas comissões, você coloca todo mundo embaixo, atrás da mesa, cada um propôs um artista, e colegial, é decisão do profissional, que tem apoio do governo, certo, para isso. E eu acho que tem que achar um mecanismo, uma agência de exportação. Em 2004, eu tive a felicidade de presenciar uma iniciativa do André Midani, temos a felicidade também que ele vai falar depois, de uma ideia de fazer uma agência de exportação da música. Estava no caminho certo. Felizmente e infelizmente, André foi chamado para ser o comissariado do ano do Brasil na França, que foi também uma excelente notícia, mas não foi para frente. Eu acho que o tempo mudou, talvez não é uma forma de agência que precisa hoje, mas precisa de ferramentas, meios de comunicação. Não sei, rádio, plataforma com certeza. É evidente, quando você coloca, mesmo hoje com o digital, é muito importante, eu acho que nunca foi tão importante se encontrar. Entendeu? Shake hands e ter uma negociação face to face. É bastante importante, porque você passa o tempo todo recebendo centenas de e-mails e você não consegue nunca parar para realmente fazer os negócios. As plataformas são importantes. Tem que achar meios para os brasileiros, os artistas brasileiros, ser presentes nessas plataformas, no mundo todo, de uma maneira organizada. Ou seja, você manda um artista lá que seja totalmente organizada em termos de exportação. Ou seja, ele tem um manager, ele tem uma plataforma digital, ele tem um editor musical que vai apostar nele e que vai criar um círculo por volta dele para trabalhar, que o André faz. O André faz isso para ser os artistas. Como ele falou, é muito certo. Vamos estudar se tem mercado. Se não tem mercado, vamos tentar criar. Mas, quando ele fala isso, ele já tem uma produtora, já tem uma editora musical que pode aqui ajudar. Ele tem uma organização que faz que o artista não vai lá no meio do deserto. Vai lá com realmente argumentos e moeda no bolso para poder fazer. E pode fazer esforço quando é assim. Quando você também vai ser contratado para estamos falando da Sim e do Mama, né? André, você levou Lucas Santana no Mama 2 anos atrás. Você fez os esforços que era necessário de fazer para o artista seja presente nessa plataforma para ter ressonância e repercussão não a curto prazo. Pode ser a meio prazo. O Brasil está numa situação agora estável que faz que você pode projetar para desenvolver projeto econômico, musical, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que isso é muito importante, você falou que, eu acho que além das passagens, é difícil falar assim, mas eu acho que as passagens são um detalhe, na verdade. Infelizmente, mas é um detalhe que muda, faz a diferença entre ir ou não ir. Mas esse plano que você falou agora, de montar uma rede de profissionais para armar esse lançamento, é extremamente importante. E o caso de ter as passagens sem ter essa rede montada é quase uma perca de tempo, porque tem muitas bandas que vão tocar, que tocam em festivais, que faz 2, 3 datas, que não lançam disco e que volta e é uma energia gigante, porque é complicado viajar com uma banda fora num país que fala uma outra língua, que a comida é diferente, que as condições são ruins. Você pode também perder muitos pontos com a banda, e a banda pode acabar também. Tem história de bandas que acabaram por causa de viagens internacionais. Tem bandas que acabaram, o produtor que desapareceram porque a viagem foi mal organizada. Quer dizer, no momento que você sai do Brasil, você sai de uma certa zona de conforto,
que acontece também no Brasil. Se você faz turnê no Nordeste, em lugares também que você também pode sair dessa zona de conforto, no Sul, porque o Brasil é o tamanho da Europa, é isso também. Fazer turnê na Europa é mais ou menos fazer uma turnê no Brasil. Tem regiões com os ritmos musicais diferentes, com cabeça diferente, com mídias locais, com TV locais, você pode fazer uma coisa gigante no país, e o país a 50 quilômetros nunca ouviu falar de você, e nunca vai ouvir falar de você. Então, tem essa multiplicidade dos lugares e do trabalho, mas eu acho que é importante, é o que você falou, essa rede de profissionais que tem que ser montada para poder lançar um artista, a verdade, a coisa mais importante para vocês criar uma base de fã nesses países. Porque, a verdade, o objetivo é único. A pergunta é uma só, a verdade. É como que você cria fãs nesses países? Como que você faz para você interagir com o pessoal locais? E isso tira, eu acho, fora da nossa conversa, os artistas brasileiros que viajam para tocar para brasileiros. Que isso acontece. É um mercado gigante que eu desconheço totalmente, eu nunca vou conhecer, eu acho. Tipo, você fazer uma dupla sertaneja, um show em Miami e volta para o Brasil. Quer dizer, isso não é exportação de música brasileira. Ou mesmo o sucesso do Michel Teló com a música dele, que, na verdade, poderia ser qualquer tipo de música cantada em qualquer língua que ia fazer o mesmo sucesso. Não é exportação de música brasileira. Na verdade, é a música do verão, que foi a música dele, e depois pode ser outra música. A gente está falando aqui, eu acho, construir mesmo a carreira de um artista brasileiro, a mesma coisa que ele vai tocar em Brasília, ou tocar em Recife, e tem 2.000 pessoas, 1.500 pessoas que compram ingresso, é como você vender ingressos e criar fã nesses países, que é toda uma construção. E, mesmo assim, tem coisas perigosas. Você pode tocar em festivais, em frente de 10.000 pessoas, e voltar para casa e ninguém nunca ouviu falar de você. Eu acho que o que é importante mesmo é criar, não tanto, mas uma caricatura, mas acontece, eu acho. Mas, tipo, eu acho que o mais importante é como você conseguir mesmo a criar fãs nesses países mesmo. Pensando de um jeito didático para quem está aqui, produtores e artistas, e a gente tem que abrir para o público perguntar, nosso tempo aqui acabou, quem é essa rede? Como é essa rede? A gente tem um empresário, vão me ajudando aí, a gente tem a música, a gente tem um empresário no Brasil, a gente tem o agente fora do Brasil, a gente tem um promotor, um divulgador fora do Brasil. Eu acho que tem um lançamento também. Um que é selo, a chave, uma editora. Se você consegue um agente que venda shows, um selo que se interesse por tua música para lançar, um festival que compre alguns shows e um empresário que consiga pincelar tudo isso, essa rede talvez esteja formada de um jeito básico, e aí é o ideal dos mundos, né? Muitas vezes tem artista que tem agente, tem festival e o divulgador não quer fazer. Aí tem artista que tem divulgador, consegue uma imprensa danada e festival não compra, porque não tem agente para vender. Hoje, na minha atuação momentânea, eu diria que se a gente pudesse botar um tapete vermelho para os agentes, a gente poderia botar. Eu acho que é o grande cara, juntando com o divulgador, são os dois maiores trunfos que um artista pode ter hoje, e está escasso pra caramba. Cada vez mais escasso a coisa do agente. Bom, esse seria o organograma. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, agora, rapidamente, que a gente tem que abrir para as perguntas do público. Acho que vale a pena pontuar, quando a gente olha, por exemplo, o mercado norte-americano, qual a influência que a gente sofre do ponto de vista de exportação e importação. Qual um dos caminhos que mais bem-sucedido a gente vê a música viajando o universo? É através do cinema. Hollywood tem um impacto muito forte no mundo inteiro, porque as trilhas sonoras transitam no planeta através dos filmes. Equivalente ao Brasil com as novelas, que se tornou um condutor muito forte de música. A música tem sido muito... quer dizer, a sincronização sempre foi um agente muito importante nesse universo de propagação de música. Muitos artistas que passaram a ter relevância lá fora, por incrível que pareça, foi a partir de um supervisor, de um music supervisor, de uma agência de propaganda que às vezes pega uma música da Veneta, que ele bota numa campanha publicitária
e ele estoura aquela música, e esse é o caso de muitas maneiras que artistas têm conseguido transitar no exterior. A maior parte das vezes, pelo que eu tenho visto, e eu tive a oportunidade até de algumas vezes me reunir com os Brunos do mundo todo, lá no Midem, que juntava o sujeito da Suécia, da Finlândia, da Islândia, e todos esses países pequenos, eles juntavam, todos eles mais ou menos. Uma coisa é clara, é uma estratégia de Estado. O Brasil tinha que ter, por mais que tenha BMA e tudo mais, tem que partir de uma estratégia de Estado de fazer isso se tornar uma questão de patrimônio e de cultura mesmo para levar isso para o mundo. Quer dizer, esse é um sine qua non básico para a gente conduzir isso. E sim, sempre tem que ter um agente do lado de lá, seja ele um selo ou um promotor. Não tem como. Eu vejo isso, por exemplo, hoje pela música eletrônica. Esses DJs brasileiros, e o DJ Mark, por exemplo, um exemplo claro, e por acaso eu acompanho o Instagram dele, o cara está viajando o tempo todo, cara. Porque ele tem uma música que conseguiu ter aderência, relevância, e tem público interessado em ouvir a música dele e tem gente comprando. Claro que DJ tem um fator facilitador, porque ele viaja sozinho. Então, ele é um artista solo, mas ele passa a levantar essa bandeira e ajuda o quê? Levar outros selos. Hoje, os portais de música eletrônica, de venda digital, tipo o Beatport, o Juno, cada vez mais tem selos que se tornaram grandes, aquela palavra básica da palavra selo, viraram um selo de verdade, que são selos que estampam um selo de qualidade, que qualquer coisa que aquele selo lança passa a ter uma relevância, então todo o público passa a seguir o selo. Isso está acontecendo com mais um, e aconteceu com o National Records lá nos Estados Unidos, que levou um monte de artista latino. Hoje em dia, esses artistas têm relevância nos Estados Unidos, passaram a ter um mercado. Então, assim, acho que a gente tem que partir do princípio que a gente tem que tentar localizar o nosso público a partir desses centros, dessas células que hoje existem, porque a gente não tem como mentir, quer dizer, o mundo mudou, barateou o custo de gravação, todo mundo virou artista, é uma abundância de oferta de artista, a demanda caiu, porque hoje em dia não é só música, é videogame, é apps, é Instagram, então a atenção do mundo tá fragmentada. Então, para você levantar a atenção das pessoas, claro, a música continua sendo um fio condutor disso. A gente vê hoje pelo mercado publicitário, a TV, a gente vive o que a gente chama da geração dos screenagers, né? Quer dizer, não é mais os teenagers, são os screenagers, é todo mundo com multitela, você está vendo televisão, está com o iPad, está com o celular na mão, e o que chama atenção ainda é a música. Você está parado assim, vê aquela música e está o artista ali. E ele que nos chama atenção. Então a gente tem que aproveitar essas pequenas células de relevância para ser um fio condutor para poder levar esses projetos à frente. A gente não consegue falar sobre os detalhes desse assunto em 50 minutos, nem uma hora, é impossível. Então, a gente vai para vocês agora, as perguntas, e fiquem à vontade aqui para perguntar. Boa tarde. Eu só queria colocar, na verdade, é mais uma colocação, que eu acho que existe essa rede que é necessária, com certeza, mas que, além disso, existe um planejamento que você tem que ter e uma imprensa no Brasil. Eu acho que o maior retorno que os artistas têm com as viagens no exterior são aqui no Brasil, se você trabalha essa imprensa para que todo mundo aqui fique sabendo o que você está fazendo lá. E que isso é uma das coisas mais importantes. E esse planejamento é que eu acho que é quase impossível ir para o exterior e tirar algum valor disso, esperar que você vai ganhar alguma grana com isso. O que a gente espera é não pagar para ir. Mas, para chegar nesse ponto de não pagar, você tem que se planejar para investir por anos. Então, não adianta quase nada você ter tudo, se no ano seguinte você não vai ter grana para investir de novo. E que eu acho que é uma coisa que os produtores do Brasil têm muita dificuldade de fazer. Eu, pelo menos, me sinto assim, com essa dificuldade desse planejamento a longo prazo. Então, acho que esses dois componentes são muito importantes. E que, se não forem trabalhados, realmente não está valendo quase nada. São poucos os exemplos de pessoas de artistas que a gente pode citar que foram e conseguiram tirar uma grana, e conseguiram fazer um sucesso, e o sucesso lá realmente significou muito. Acho que a ideia é outra, de ir para viver essa experiência e para trazer esse retorno de ser mundialmente conhecido
e que vale a pena, com certeza vale a pena. Mas acho esse planejamento muito necessário e que, se a gente estivesse mais junto, talvez esse planejamento seria muito melhor, porque quando a gente chega junto lá, a gente chega com mais força. O André sabe disso, que ele faz shows com vários artistas dele e isso traz uma força enorme. E sozinho é muito difícil. É mais um artista brasileiro sozinho lá. Não, eu concordo com você, mas eu acho que, além do retorno que tem no Brasil, que é muito louco, não? Que cada vez menos, eu acho. Antigamente era mais, não? Hoje, eu acho que tem também um mercado lá do próprio artista estabelecer uma carreira e ganhar dinheiro lá. Sabe? Eu acho que existe isso mesmo, sabe? Existe... Eu vivenciei isso de uma certa forma e... Hoje eu acho que existe. Eu acho que sim, porque se você consegue criar público lá, não tem nenhuma razão de você não conseguir criar público. Se você fala que isso não é possível, você já parte da ideia principal que você nunca vai criar público lá. Isso quer dizer que a tua música nunca vai ter relevância para o pessoal de lá. Eu não quero acreditar nisso. É possível que eu estou errado? Possível. Mas eu não gostaria de começar a pensar essa exportação de música já partindo da ideia principal que nunca vai funcionar. Eu só vou fazer isso para ter retorno aqui no Brasil. Eu acredito mesmo que, como acontecia nos anos 90, artistas como Lenine, como Chico César, vários artistas nos anos 90 tinham uma carreira mesmo internacional, de ganhar dinheiro lá, de voltar com dinheiro para cá, sem ser artistas ícones gigantes, tipo Caetano ou Gil, que vão sempre para lá e voltam porque eles são ícones da música brasileira. Mas eu acho que uma coisa que você tem razão mesmo é que, para isso acontecer, tem muita coisas do mercado que desapareceram. Porque se você pensa nos pontos em comum de todo esse desenvolvimento de carreira dos anos 90, é que rolava uma gravadora mesmo investindo em lançamentos, com investimento de dinheiro mesmo. Eu acho que isso chega a um ponto hoje de se perguntar se ainda existe investimento para a música brasileira em cada território. Porque se não existe, vai acontecer exatamente o que você falou, que é mais uma ida para voltar, e é uma maneira de trabalhar o mercado brasileiro com uma certa mídia que acontece fora. E a ideia de cada turnê é não perder dinheiro, voltar o mais rápido possível e fazer o máximo de barulho possível. Não. Possível que você tenha razão, eu espero que não, mas possível. Mas eu acredito que tem mesmo caminho. Quando eu converso com programadores de festivais, você sente uma carência pela música brasileira, você sente gente que não estão conseguindo ter contato a uma música brasileira que eles gostam, que como se a música brasileira não estava sendo bem trabalhada por pessoas como a gente, não sei, ou outros, que não tem música suficiente que chega no ouvido deles para eles quererem botar na programação. E eu acho principalmente que não é nossa culpa, eu acho que é exatamente o que vocês falaram, que a razão principal é que o Brasil virou um país rico, que não era, então as bandas não têm tanto interesse a sair, ganham muito mais aqui. Possível que nesses anos 90 o pessoal ganhava mais lá que aqui. E outra coisa eu acho é que a gente está num país que ninguém investe em nada para exportar música. Simplesmente. Eu estava conversando com um amigo meu do Canadá, ele falava que qualquer banda canadense que tem qualquer show marcado em qualquer lugar do mundo, sem nenhuma justificativa, recebe um cheque para poder viajar, patrocínios. Isso acontece no Canadá, acontece na França, os apoios do Bureau Export são maravilhosos. Eu até recebi um apoio uma vez por Curumim, do Bureau Export, para abrir show de uma banda francesa na França. Quer dizer, a França ajudando a gente a fazer show na França, porque a gente estava sendo lançado por uma gravadora local. Então, tipo, as ajudas aqui são inexistentes. Acontece de vez em quando, não? São difíceis de ter, na escala assim. E eu acho que é isso, mas eu acredito que pode rolar, eu acho. Posso estar errado. Espero que não. Testemunho só uma história assim, faz pouco tempo, 15 dias, 3 semanas atrás, um produtor francês que tem, para o nome dele, tem um festival, tem uma grande agência, e tudo, me ligou, falou, Bruno, realmente, ano que vem eu queria fazer porque vai ter o Midem, né, Especial Brasil, em 2014, vai ter a Copa do Mundo, eu queria pensar realmente em trazer artistas brasileiros para... É um festival no verão, um ótimo festival. Tudo. Me falou, Bruno, eu estou ouvindo boato, não sei se boato, mas os artistas brasileiros não estão querendo mais sair, porque estão ganhando muito bem dinheiro no Brasil.
E estou vendo já que estou com dificuldade para convencer o tal artista a viajar somente com 12 pessoas no lugar de 18 ou 20. E eu acho que eu vou desistir. O que você acha? Eu tentei convencer ele realmente batalhar e talvez ajudar ele para convencer o artista a se adaptar no formato talvez adequado para ele, porque eu acho que perdeu uma oportunidade para o artista brasileiro poder tocar lá e ter uma ressonância também aqui e tudo mais. Mas só para complementar também o que o Felipe falou, acho que o Felipe tocou um assunto muito importante. Evoluir totalmente hoje os formatos e as possibilidades de poder ganhar dinheiro para um artista. Por exemplo, no Bureau Export, hoje em dia, depois de 20 anos de evolução, a gente está focado mesmo hoje sobre Music Sync, Music Synchronization. Cada bureau hoje tem o meta-objetivo de fortalecer isso. Ou seja, na França, você tem Music Supervisor. Bom, os Estados Unidos é o país do Music Supervisor. Em muitos países são editoras ou responsáveis dentro de gravadoras que fazem esse papel, mas eu acho que é bastante importante hoje em dia, ou seja, sincronizar uma música numa obra audiovisual lá no Japão, na Austrália ou nos Estados Unidos, dá um retorno para o artista. A partir do momento que ele está organizado, que a sua obra está depositada de uma maneira certa numa sociedade de gestão coletiva no Brasil que tem um contrato de reciprocidade com lá no país e tudo, normalmente ele recebe o direito dele. Vasto assunto, a gente não vai falar de direitos autorais hoje, mas são caminhos novos. Hoje em dia, era muito mais difícil, quando eu trabalhava com Lenino, o Daoud, em 96, 97, era na raça, porque a gente não tinha a internet já para preparar o terreno, para mandar a música do Daoud, para lançar, para convencer tal jornalista a pegar e tudo, realmente era o show, e apresentar de uma maneira totalmente fiel e eficiente o artista, ou seja, traduzir biografia, fazer uma coisa que seja a disponibilidade do mercado local. Não produtos importados em língua portuguesa, que um jornalista francês não vai entender nada. Bom, esses detalhes. Mas eu acho que hoje evoluiu. Você tem meios, você tem ferramentas na mão, rede de rádios, eu acho que é isso. Hoje em dia, o Bureau Export, por exemplo, está fechando um novo acordo, porque a cadeia econômica da música, todos os países estão pensando muito para novas soluções do mercado. Então, uma solução que a gente pode estar estudando hoje é ter uma rede de rádio para a internet que existe na França, chama Francophonie Diffusion. Vamos fusionar com o Bureau Export e vamos trabalhar junto. Ou seja, essa rede ela manda música para 60, 80 rádios no mundo, música francesa, e tem também a possibilidade nesse site de poder usar a música para sincronização. Ou seja, se gosta de uma música, tal televisão do Japão gostou, quer utilizar essa música, então já tem acesso para poder negociar os direitos de uma maneira simples, ela tem um contato. Então, é isso que eu acho que tem que trabalhar hoje, mas o ao vivo, o show, fica sempre importante de toda maneira. Para um público ver o artista, nem precisa falar disso, o Brasil é campeão nisso, ao vivo, é de poder colocar artista no palco e ter um público realmente que vai dar, entendeu? Que é um público fiel depois. Então, esse não, eu acho que é padrão do mundo, né? Ao vivo funciona. Mas essas novas soluções é forma de exportar, é caminho para divulgar sua música lá do outro lado da planeta, preparar o terreno e depois você leva o artista. Só para falar sobre rádio, os últimos números que temos, acho que em 2010, a Brahmas e o UBC receberam mais ou menos 3 milhões de dólares para a execução pública de música brasileira fora do Brasil. Então, tocando rádios na Europa, Estados Unidos, tudo isso, 3 milhões de dólares. A França, do mundo inteiro, ganhou, acho que 48 milhões de dólares. Então, tem uma puta diferença. Nada contra a música francesa, mas a quantidade que a música brasileira recebe é muito pouco. E falamos principalmente com alguns rádios como fala, college radio nos Estados Unidos. Rádio ainda grande formador de opinião. E falamos para vários radialistas, por que você não tem música brasileira? Ele falou, pô, ninguém manda nada. Queremos. Não. E tem vários serviços baratos. Tem nos Estados Unidos tem Planetary Group. Planetary Group cobra $1.000, $2.000 para colocar sua música em todas as rádios do college radio, 400, 500 rádios. Manda relatório para você cada semana, mostrando onde a música toca, para você ajudar você a planejar shows, turnês. Europa, World Music Charts Europa,
o serviço lá vai para 50 rádios, sabe? Da Irlanda até Rússia, da Noruega até Espanha, custa 50 euros. Você manda 50 CDs e 50 euros, e os caras mandam para colocar todos os rádios. Então, as oportunidades estão lá, às vezes não sabemos como aproveitar. Ou falta informação organizada para mostrar às pessoas. Só um comentário. Tem uma empresa americana, até foi bom que o David comentou, que eles têm um trabalho que nem é feito no Brasil por algumas entidades, revistas e tudo, que você pode mandar uma média de $1 por rádio. Eles mandam até 3 mil rádios nos Estados Unidos. Você tem como mandar um sistema hoje de envio do fonograma com o perfil do artista e depois com um feedback e com uma análise de retorno, se a música foi tocada ou não e se ela teve alguma execução. E são novos mecanismos hoje que estão existentes, que estão aí no mercado, e acho que justamente vale a pena a gente, enquanto agente desse mercado, trazer esse produto ao mercado, apresentar aos produtores e artistas. E foi engraçado quando o André falou com relação a tocar para brasileiro, mas tem muito artista brasileiro que faz turnê nos Estados Unidos, só toca para brasileiro, e a turnê dele fala turnê USA, Miami, New Jersey e Hoboken. E só toca para brasileiro mesmo, e, na verdade, mas acaba tendo uma relevância e é um mercado que pode ser utilizado, sim. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar esses mercados. E um dado relevante, que eu tive conversando com o pessoal do Sistema Globo de Rádio outro dia, lá do Rio, e eles têm vários aplicativos disponíveis na internet. Ele falou que a audiência deles é brutal no Japão. Você vai achar que a audiência de uma rádio online seria no Brasil? Não. É no Japão dos brasileiros que estão fora do Brasil, que escutam a CBN, escutam a locução de rádio, de jogo de futebol. Então, assim, a audiência, o Brasil, mal bem, acabou exportando o poder aquisitivo também. Então, a gente tem que aproveitar, já que temos uma comunidade enorme lá no exterior, utilizar esses mecanismos. E pessoas que moram no país. Aqui, por exemplo, tem a Regina Del Papa que está aqui, ela morou anos, quer dizer, mora na França. Há anos ela foi como está dizendo essa coisa da célula, é uma pessoa que promoveu os shows brasileiros de muita gente. Ela foi a nossa base de muita gente, de muitos artistas brasileiros que fizeram turnê em Paris. E assim tem pessoas na Alemanha e outros que estão na Suíça, que estão na Inglaterra. Então a gente tem que detectar essas pessoas, formar uma rede e trabalhar de maneira profissional e em grupo, como até a Verônica falou, para tentar trazer uma plataforma e aí sim trazer as marcas e fazer um planejamento. Acho que é esse ponto que a gente está chegando agora e a gente vai conseguir fazer de forma profissional. A próxima pergunta. Olá, meu nome é Leandrade, eu sou músico, compositor e tradutor profissional. Fiz um projeto aqui no Brasil que deu certo de música brasileira em inglês, que eu lancei o hino do Flamengo em inglês, o hino do Corinthians em inglês, e depois as marchinhas de carnaval em inglês, aí o Jorge Benjor também. E daí, agora eu estou lançando meu CD, e eu faço a versão das minhas próprias músicas, eu faço a versão em inglês das minhas próprias músicas. E quero lançar uma versão do CD todo em inglês, ou 70% em inglês. No entanto, algumas pessoas vêm para mim e falam assim, cara, as pessoas lá fora querem ouvir música brasileira em português. Para com esse negócio de inglês, para com esse negócio de inglês. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que, por exemplo, certas músicas, acredito que chegaram onde chegaram, porque tiveram uma versão em inglês, como Garota de Ipanema, por exemplo. Será que ela teria ido tão longe se nunca tivesse tido uma letra em inglês? Então, eu pergunto para vocês, para ir para fora, realmente vale a pena investir nas versões em inglês? Claro, em inglês, 100% correto, né? Mas vale a pena ou tem esse purismo que eu não imaginava que era tão exacerbado, não sei se é verdade, né? Eu gostaria de saber isso daí. Eu acho que não. Eu tenho um amigo, ele faz Elvis cover. Ele é apaixonado por música de Elvis, grava 2 discos de Elvis aqui, mas sempre tinha vontade de entrar no mercado internacional. E nunca vai rolar, já tem Elvis, sabe, original lá fora, que já morreu, mas... Canta em inglês. Ele tem um projeto aqui do caralho, sabe, que acho que vai estourar. Eu vou pegar todos os sucessos de música brasileira e cantar em inglês. O primeiro é Strawberry of the Northeast, Morango do Nordeste. Ele canta em estilo Elvis em inglês. Acho que o cara lá fora quer ouvir o original.
Well, yeah, Strawberry Northwest. O Michel Teló foi um caso agora que estourou em português. Não é. Não, mas, gente, Eu, não vou discutir a relevância musical, mas ele é um artista brasileiro que teve execução. Eu vi ele na Alemanha, na farmácia, eu vi na rádio. Então, tem mercado da Índia abrindo, China abrindo. Eu lembro, eles mostraram uma pesquisa mostrando que a maioria das pessoas na China não conhecem Beatles. Então, se você Holger ou Beatles, está na mesma posição. Eu acho que você tem que fazer a sua música. Se a sua música é em inglês, ela vai ser em inglês aqui no Brasil, ou para fora do Brasil, ou para Marte. Se é em português, vai ser em português. É a sua música que você tem que fazer, e não pensar qual a música que você deve fazer, para qual mercado você quer entrar. É isso aí, assim, aí a gente tem que acabar, como é, estou perdida. Não? Mais uma pergunta? Na verdade, eu queria fazer mais uma colocação que eu acho pertinente aqui. Tem um gênero musical, uma cena, que circula muito bem, principalmente na Europa, já há muito tempo, que é o hardcore e o metal, né? Existem bandas, eu, por exemplo, fui em 2010 para lá com uma banda, a gente fez 26 shows em 32 dias. Essa mesma banda já foi 5 vezes. Nesse ano, por exemplo, em junho e julho, tinham 4 bandas daqui circulando e, eventualmente, até se encontrando em alguns festivais, né? Eu acredito que muito por conta do Sepultura, que talvez seja o maior expoente dessas, até da música brasileira internacionalmente, né? E o Ratos de Porão também e tal. O que eu acho interessante é que as outras bandas conseguiram dar essa continuidade depois disso. Mais recentemente, a gente teve um caso que é o do Cansei de Ser Sexy, que também teve uma certa projeção internacional. Só que eu não vejo uma continuidade das bandas do mesmo gênero conseguindo essa mesma inserção que acontece com o hardcore e o metal. Me pergunto um pouco por quê, e pergunto para vocês também, assim, o que falta e por que o hardcore consegue, né? Por que essas bandas conseguem, assim, todos os anos tem pelo menos 4, 5 bandas daqui que fazem turnês de 3 meses, Crisium, Confronto, Paura, O Inimigo, várias bandas, né? Não tem... Leptospirose já foi, pô. O Ratos já foi, sei lá, 10 vezes. Muqueca de Rato. Eu fiz uma palestra junto com o Mozinho, eu não acreditei as coisas que ele contou. Esse é um mercado que não tem tempo ruim, em canto nenhum, aliás, nem no Brasil nem fora. Né? Eles continuam super bem. Eles têm um esquema paralelo de uma distribuição... Não tem o quê? Nenhum fomento. Não tem nenhum fomento. De nenhum tipo. Não tem um fomento, eles conseguem circular valendo todos os anos. É muito impressionante. Eu dei uma palestra... Essa coisa da música, esse mercado, é muito legal você ter trazido isso, porque isso é um outro mercado. O mercado dessa música aí, ele é ativo, ele é forte, é um mercado menor no ponto de vista da estrutura, são mais clubes, neguinho dorme na casa do outro, fazem intercâmbio de banda, um traz a banda do outro leva a outra banda. É um mercado que a galera realmente consegue circular. É diferente do mercado que onde a gente está inserido, que era uma coisa que o David falou e que a gente não teve tempo de abordar. Muitos de nós começamos esse mercado internacional, de inserção internacional, no mercado da world music. Né? Mas que hoje muitas bandas brasileiras começam a migrar também para um mercado mais pop, mais rock, mantendo o mercado da world music. Esses mercados todos têm diferenciações. Mercados, por exemplo, mais indie, festivais mais indie fora do Brasil, às vezes tem menos dinheiro para pagar cachê, mas tem muito mais visibilidade. Por exemplo, um festival de world music às vezes tem mais dinheiro para pagar cachê, mas já não tem tanta visibilidade. São mercados diferentes. E esse mercado aí que você está trazendo, do hardcore, do punk rock, é uma loucura. Eles realmente sabem circular. Não tem tempo ruim, não tem crise. Aí vale a pena chamar eles para fazer uma palestra, para passar para a gente. Porque eu vi uma fala do Mozini, do Muqueca de Rato, e é chocante. Tem mais alguém? Bom, meu nome é Vinícius Pereira, sou músico e, consequentemente, produtor. E, bom, eu faço parte de um grupo chamado Araticum, que vai fazer sua primeira turnê internacional ano que vem, em agosto. A gente decidiu, por conta própria, investir e darmos a cara.
E uma coisa, hoje eu percebi que tenho acesso a diversos festivais, existem vários sites com links e os endereços eletrônicos de curadores, programadores. E imagino que essas pessoas devam receber centenas de e-mails, e na minha tentativa de approach dos festivais ano passado, o número de respostas foi muito baixo. Então eu queria saber se vocês têm dicas de boas práticas ou dicas de abordagem. A pessoa não me conhece, eu vou abordá-la pela primeira vez. Vocês teriam dicas assim, quais seriam boas maneiras de chegar pela primeira vez no mercado fora com uma música que nunca foi lançada por lá? Então, eu acho que não tem regras, tipo, minha opinião mesmo, pessoal. Eu acho que se você comunica com e-mail, você tem que escrever um e-mail muito sucinto assim. Tem que ser você se apresentar em uma linha, botar um link, e se você quer mais, eu te mando mais. Sabe? Se você conta a tua vida, se você explica coisas, se você manda 1 milhão de links, ninguém vai abrir. Porque os caras recebem e-mails e contato do mundo inteiro. E é impossível o cara te dar a atenção que você merece num e-mail de mais de 5 linhas. É impossível. Do outro lado, eu acho que mais marcas significativas que você teve na tua vida, de views, de coisas que você fez, tem que estar dentro dessas 2, 3 linhas. Tem que ser é muito difícil. É um exercício muito difícil, porque eu acho que o mundo digital ele mudou essa comunicação. Não? Antigamente, você mandava uma carta, não sei, você ligava, você marcava o encontro. Eu me lembro que a primeira vez que eu marquei encontro mesmo com gravadora, foi em 99, assim, que meio que eu fiz uma bateria de gravadora durante uma semana, eu ia com meus discos, sentava, explicava, e todo mundo recebia todo mundo. Eu acho que o e-mail ele filtrou um pouquinho essa comunicação. E se é um conselho que eu posso dar mesmo, é você escrever uma coisa muito pequena e você tentar convencer mais um agente de show de assinar com você, que você escrever diretamente para os festivais. Mas isso não é uma regra, porque tem gente que escreve em festival e rola, mas eu acho que a grande, lição de todas as pessoas que já escreveram também para festival é sacar que não funciona e que o papel do agente mesmo, do booking agent, é extremamente importante para você poder passar esse filtro aí dos teus e-mails. Mas é minha opinião, minha experiência. Eu conheço bandas, como ele falou, de hardcore, de outro tipo de segmento, que montaram esse turnê gigante, daqui, ligando para as casas, ligando para os festivais. Nenhum booking agent assinava os caras falavam, cara, eu vou fazer sozinho, e fizeram sozinho. Então, tem muito exemplo de gente que monta turnês assim. Mas aí cada um tem a sua experiência, eu acho. Eu vi que tem algumas empresas que usam serviço, é muito cruel, mas é um serviço chamado Next Big Sound. Next Big Sound, ele usa metrics. Então, ele analisa seu Facebook, se MySpace ainda tem, mas Facebook, Twitter, YouTube, Reverb Nation, SoundCloud, Mixcloud, todas essas redes sociais, ele analisa e mostra uma mapa, ele pode fazer uma comparação entre você e outro artista parecido com sua música. As agências olham porque é um jeito rápido para ver o público que você já tem. Eu me lembro uma vez... Eu acho muito cruel isso, mas... Eu me lembro o Tom Windisch, que tem a Windisch Agency dos Estados Unidos, que é uma agência muito respeitada, que tem muitas bandas índias, assim, uma das grandes agências. Uma vez ele me falou assim, cara, uma vez eu assinei uma banda só porque os caras estavam mandando tantos e-mails para os festivais, os caras fizeram tantas turnês sozinho, que eu falei, cara, eu tenho que ter esses caras. Então, também, se você começa a se mexer muito e você organizar a tua vida e não depender dos outros, você pode também ter muitos profissionais que vão querer trabalhar com você por causa disso. E isso, eu já ouvi falar, várias pessoas falam dessas coisas assim. Então... Bom, aqui da Argentina, é isso, que da Argentina, não só que da Argentina, que da América Latina, não? Porque estamos falando do mercado da Europa, estamos falando do mercado dos Estados Unidos. Eu acho que ainda continuamos olhando para cima, mas para baixo, para o costado, não existe. Não, é bem mais difícil. Eu acho, como falava antes, a França é um exemplo de apoiar e apostar e promover sua música, sua identidade e sua cultura. A Austrália, Canadá, mas
Se vocês comparam Brasil com o que é Argentina, Uruguai, outros países da América Latina, o Brasil apoia muito. Ao lado nosso, é muito. Nós estamos muito pior. Mas, além disso, como fazemos para seguir trabalhando e formando público no resto da América Latina, que descubra, conheça, compartilhe, aprenda sobre a música brasileira? Como conseguimos, para nós lá, que trabalhamos levando músicos do Brasil, e não só músicos consagrados, senão músicos emergentes também, trabalhamos só pela bilheteria, com muito pouco patrocínios e procurando ajudas, às vezes, algumas coisas da embaixada, algumas instituições, mas quase todos investimentos das bandas mesmas que querem abrir mercado, que querem sair, que querem estar no Brasil, são autossuficientes no Brasil, ganham mais grana no Brasil, não é para ganhar grana e ir para o resto da América Latina, mas é para fazer intercâmbio, é para promover a sua cultura, é para conhecer novas sons, é para fazer intercâmbios com outros artistas. E eu acho muito importante poder seguir armando essa ponte que ainda não está. Estamos aqui falando e falamos da Europa e falamos dos Estados Unidos, não falamos da América Latina. Bom, para perguntas não dá mais tempo, mas se alguém tiver alguma consideração final, a gente tem. Eu faria uma última consideração rápida, uma coisa que o Bruno tocou, recentemente que ele ouviu esse produtor francês dizer que a música brasileira, que os artistas brasileiros não querem circular porque estão ganhando muito dinheiro no Brasil. A consideração que eu ouvi também isso, soube recentemente, numa turnê que eu estava fazendo agora em julho, que um artista desmarcou uma turnê 2 semanas antes, uma turnê de 20 datas. Então, o que eu poderia considerar, eu só queria fazer uma última consideração. Quando vocês pensarem em fazer um planejamento para fora do Brasil com as bandas, é sim importante pensar no longo prazo. Não vale a pena investir para ir no ano só e perder o fôlego e não pensar no futuro. Tem que fazer uma coisa de um desenvolvimento de carreira. E, por favor, pensem sempre que, por fim, vocês são brasileiros. Que qualquer tipo de atuação negativa pode trazer um transtorno enorme para o resto do cenário. Porque esse tipo de impressão realmente fica. Promotores param de trabalhar com a música brasileira porque tal artista não quer dar entrevista. Agentes param de trabalhar com a música brasileira porque as bandas não abrem mão de viajar com 3 holds, com 2 técnicos e por aí vai. Então, pensem no coletivo, pensem no Brasil e façam o melhor que puderem. Essa é a minha consideração final. Minha consideração final seria a gente falou agora, na verdade, quando você vai no mercado, tanto no mercado interno que você vai, ou você quer, entendeu, desenvolver sua carreira no mercado externo, é sempre um risco. Eu acho que esse risco tem que ser dividido, tem assumido para uma boa parte para o Estado, porque é o papel dele, fundamental. A partir do momento que você é um representante de uma economia cultural, ou seja, indústrias musicais, você representa um país, você tem que ter o apoio do Estado. Eu acho que a cadeia econômica da música que você representa aqui tem que se organizar para isso. E tem que se organizar porque o equilíbrio é importante, ou seja, quando um Estado fica implicado num trabalho que está sendo feito para profissional, tem uma coesão, tem uma comunhão que dá resultado. Você falou, Diana, né? As redes no mundo, as redes culturais do Estado, os consulados do Estado. É verdade que a França tem a sorte de ter a maior rede do mundo e que cada consulado tem uma DID audiovisual e que tem 5, no nosso caso, 5 Bureau Export que trabalham especialmente na música, que ajuda muito. Mas cada país, o Brasil também tem consulado ou embaixada no mundo todo. Então, não sei, você tem que, em algum momento agora, bater um pouco na mesa e falar, vamos trabalhar juntos. Porque
a economia do país que está sendo representado fora, quando você manda um artista para fora. Então, seria uma última colocação, parabenizando também a organização da CIM, porque assim tem o apoio da Prefeitura de São Paulo e tem a implicação dos profissionais, um equilíbrio que conseguimos com o modelo francês, mas modelo das outras feiras do mundo. Eu acho que esse equilíbrio é importantíssimo, que cada um vai no mesmo caminho, com o mesmo objetivo, que seja a divulgação da música que representa o país. E o Brasil tem a maior, a mais bonita música do mundo, do mundo. Não, eu acho que só para uma consideração final, tipo, assino embaixo de tudo que vocês falaram. Só para voltar à tua pergunta, eu acho que vocês não pode desistir mesmo se você recebe não. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que rola uma cadeia do não, sabe? Todo mundo recebe não. O festival recebe não do patrocinador, que recebe não, não sei o quê. Então, você está sendo mais um que recebe não dentro dessa cadeia gigante. E como que você está falando? Eu acho que tem que ir fundo, acreditar e não abandonar porque você recebe resposta negativa, não recebe retorno, sabe? Eu acho que isso é eu terminaria assim, uma coisa assim. Só queria agradecer novamente a organização. Acho que eventos como esse justamente alinham um pouco as expectativas de todos, mais ou menos sintonizam, mais ou menos todos no mesmo, tiram uma foto assim, para todos juntos terem uma visão do que está acontecendo. Acho que é muito relevante reunião com essas. E acho que para os artistas que estão aqui, vale a pena usufruir das novas ferramentas. Tem muita gente não se ligando, por exemplo, no poder do Hangout. O Hangout hoje é a maior ferramenta de difusão que um artista pode utilizar, por incrível que pareça, muita gente está fazendo show ao vivo e ganhando comunidades no mundo inteiro, de adesão de novos fãs. Ou seja, hoje, quando a gente conversa pela internet, a gente não conversa mais no Brasil, a gente conversa no mundo todo, porque o princípio de ganhar fãs é ganhar, quer dizer, para ganhar fãs você tem que tocar, e para tocar você tem que criar essas comunidades, seja em São Paulo, seja no Rio. Um artista paulista para tocar no Rio, às vezes vai ter mais dificuldade do que tocar fora, porque justamente você tem uma adesão, uma aderência e uma pegada de audiência maior em outros países. Então, usufruam dessas novas tecnologias, dos aplicativos que estão hoje disponíveis, mas, por incrível que pareça, eu lembrei de falar, o Google Plus e o Hangout vai vir para surpreender muito, porque as pessoas estão usufruindo como uma ferramenta. Eu tenho visto artistas de grande porte e até menores usando hoje como uma ferramenta de divulgação, de entrevista, tocando em casa, ao vivo, com voz e violão, e depois coloca no YouTube, vira monetização. Então, tem uma série de novas maneiras de abordar, que não precisa mais de atravessador, não precisa de mais ninguém, é direto com o fã. E a partir desse momento que você chega no fã, ele rebate e as pessoas na cadeia começam a prestar atenção e querem participar. Então, acho que o engajamento que a gente tem disponível hoje pela rede é fundamental. A gente tem que aproveitar isso, que antes não tinha. E obrigado mais uma vez pelo evento.